a serviço da vida, seja em sua forma monumental, antiquária ou crítica. Nietzsche relaciona o histórico enquanto a serviço da vida, ou seja, ao ahistórico. Isto é, a história, quando promove a vida, está justamente expressando um poder ahistórico. Eu acho que isso aqui é fundamentalmente importante para poder entender isso aqui. Que é o cerne da crítica dele, é esses que se pretendem genealogistas. Eles estão fazendo uma história que é proveniente de um método, de um tipo de pretensão científica, que não pode tornar-se, digamos assim, diagnosticador da vida, né? Porque digamos assim, para poder exprimir o aspecto fundamental da vida, é necessário esse senso histórico, que não é coisa de método, né? Digamos assim. É isso que ele está tentando expressar aqui. Isto é, a história, quando promove a vida, está justamente expressando o poder histórico. Em vista disso, pausa. Tá dando, enquanto a Karen foi ali, tá dando para adentrar, vocês aí querem, boa noite. Uhum. Tá dando para compreender mais ou menos Então, qual é a questão? peraí, deixa eu só ver o que você falou. Peraí, todos eles pensam. Olha aqui, porque no número 2 eu li essa palavra que você falou, a histórica. Todos eles pensam, como é velho costume entre filósofos, de maneira essencialmente ahistórica. Então, pensar o ahistórico... A gente vai chegar lá no 2, né? Mas aqui dentro do contexto, aqui, esse senso histórico referente a essa designação do sentido histórico para Nietzsche, ele está relacionado com o antagonismo ao método histórico que se pretende como diagnosticador, como utilitário, como essencial, né? Como se faz a partir de determinadas perspectivas racionais, né? Digamos assim, se pretende racionais. Que ele vai criticar, né? Tá. E aí, seguindo. Cadê? Acho que isso é muito importante ler. Nietzsche relaciona o histórico enquanto a serviço da vida, ao ahistórico. Isto é, a história, quando promove a vida, está justamente expressando um poder ahistórico. Em vista disso, a história não pode se constituir autonomamente como uma ciência, uma vez que abandonaria justamente seu poder à história, em busca de um histórico que levaria a vida e a própria história à degeneração. Vamos repetir. Em vista disso, a história não pode se constituir autonomamente como uma ciência, uma vez que abandonaria justamente seu poder ahistórico, em busca de um histórico que levaria a vida e a própria história à degeneração. Em Humano Demasiado Humano, ao aproximar-se do positivismo, né, e aqui vamos ver a relação totalmente multifacetada de Nietzsche com a própria questão da ciência, né, mais um fator. Cadê? Nietzsche empreende uma crítica contundente da metafísica e vale-se da história para rechaçar a compreensão metafísica do mundo. Nesse momento, conferir caráter temporal aos acontecimentos permite recusar a perenidade que os sustenta no discurso metafísico, vendo na noção de processo trazida pela história a chave para dissolver o suprassensível. Nietzsche considera fundamental para uma filosofia que se queira científica, ao invés de metafísica, fazer, especialmente nesse texto, um elogio do sentido histórico. Ou seja, uma outra faceta de como Nietzsche utiliza esse determinado sentido histórico em detrimento de um aniquilamento da questão metafísica, né? Nietzsche se aproximando, digamos, de um positivismo histórico. Aqui já uma outra faceta. Aqui, né? Fazendo especialmente nesse texto um elogio ao sentido histórico. Há de se observar na diferença entre a crítica e o elogio à história. A distinção entre aquilo que Nietzsche considera como história, uma disciplina acadêmica, né, e o termo em alemão, não sei pronunciar exatamente, acho que é Geschichte, alguma coisa desse tipo, né, que eu até mandei para a Karen em inbox, vou até copiar e colar aqui no... Geschichte. Geschichte.
Geschichte. Geschichte. Pronto, esse termo aí mesmo. Deixa eu só copiar aqui e colar aqui. Cadê? Nossa, agora travou. Copiar e colar aqui. Colei, foi. Tá aí nas mensagens. E aí o que é que acontece? É a segunda, né, que Nietzsche considera fundamental por reconhecer no humano a dimensão mutável e temporal condizente com a efemeridade dele. Ao longo da obra, Nietzsche rejeita a noção de história do historiografismo oitocentista, cuja vigência interpretativa levaria à estagnação, que é justamente essa questão, né, que de certa forma ele está a criticar nesses genealogistas, nesses que eles se pretendem como genealogistas. Notadamente a crença de que o conteúdo da história é eminentemente racional e que, inclusive, existe uma vontade divina como regente, de tal modo que a própria providência divina governaria o mundo e garantiria a racionalidade da história. A partir do momento em que Nietzsche coloca a questão moral em termos de valores, compreende a história com oscilação das relações de potência, de modo que recorrer à história requer a elucidação do imenso texto hieroglífico do passado humano em que se encontram as lutas entre os tipos forte e fraco, senhor e escravo, na determinação dos valores. A história efetiva é a das interpretações escritas no decurso do tempo como resultado das disputas entre os tipos em termos de avaliações que expressam uma determinada condição de vida em crescimento ou em declínio. Basicamente, foi essa definição aqui de história. Então, deu para perceber que há uma digamos assim, uma multifacetação, né, dessa questão do sentido de história em Nietzsche, né, que em determinados aspectos ele vai utilizar o sentido de história no sentido acadêmico, né, para poder se contrapor às composições metafísicas. Em outro momento, ele vai fazer uma associação, e aí, como a Karen colocou, né, dessa composição que foi elaborada aqui no próprio dicionário Nietzsche, desses três sentidos de história, né, que possivelmente, e aí já fica, inclusive, já até uma proposta, se vocês encontrarem alguma crítica a essa tripartição, dessa interpretação contida no próprio dicionário Nietzsche, dos sentidos históricos em Nietzsche, pode ficar à vontade para trazer, que a gente discute aqui sem nenhum tipo de problema, mas que haveria esse pilar, e de certa forma Nietzsche veria como uma presentificação do sentido histórico, né? Uma ode, digamos assim, à vida saudável que se perfaz a partir dessa tríade, né, que sempre deveria estar em favor dessa noção de vida saudável que não se permite, digamos assim, estratificar. Entretanto, Nietzsche também, em determinados momentos da sua obra, vai se associar com a história em um sentido acadêmico, em um sentido academicista, para poder, de certa forma, e aí tornando-se, às vezes, inclinado a um certo tipo de positivismo, para poder, de certa forma, rechaçar a metafísica a partir das suas pretensões, né, que é justamente, digamos assim, fazer uma história crítica. Uma história crítica, e aí um terceiro sentido, né, da história, né, que vai, de certa forma, martelar, quebrar a martelada, né, essa essencialização de determinados diagnósticos históricos, né, que apesar desses genealogistas terem se contraposto àquilo que veio anteriormente a eles, ainda permaneceu um determinado resquício a uma determinada essência nessa crítica histórica que são, digamos assim, instituídas por esses chamados de psicólogos ingleses que ele tanto menciona aqui, sem nomeá-los, digamos assim. Vocês têm alguma questão a colocar aqui sobre esse trecho? Será que eu caí? Não. Oi? Ele perguntou se tem alguma questão para colocar sobre esse trecho, Rose. Então, essa história, esse
essa forma de fazer história que você colocou aí, esse historicismo, essas regras do século XIX, são novas no século XIX? Elas foi uma proposta nova de fazer história própria desse século, não? Você está falando da crítica que ele modernidade? faz referente aos psicólogos ingleses, dos psicólogos ingleses, é isso? Não, eu estou falando no geral, assim, dos historiadores. Metodologia dos Porque historiadores? depois teve uma crítica a essa história que eles chamavam de história dos heróis, a história científica, vai. No século XX existiu uma crítica com essa. Em relação a esse modelo? Sim, é porque o que eu queria saber é se o Nietzsche já estava assim à frente também, porque nessa crítica, se ele também já. Porque ele está trabalhando com padrões da época dele, né? Tem que levar isso em conta. Uhum. Né? Eu acho que é por aí a pergunta dela, Alberto. Eu não sei, realmente eu não sei dizer que eu não conheço esse contexto dessa crítica, desse contexto de fazer história. Eu precisaria dar uma olhada, né, do que significa. Então, tudo bem. Do que significa Podemos esse contexto, pesquisar. Né? Mas eu posso trazer alguma coisa disso no próximo encontro, porque eu não sei que crítica é essa, né? Que se pretende fazer uma crítica do século XIX a um outro sentido histórico que pode também estar, de certa forma, antagonizado a justamente isso que Nietzsche está criticando, porque de certa forma é isso que os genealogistas ingleses, digamos assim, estão tentando fazer dentro do contexto deles, né? E aí porque é a mesma coisa com a ciência, né? A mesma coisa não, mas assim tinha críticas em relação à ciência feita na época e a ciência hoje é feita de forma diferente, embora continue com interesses, tudo bem, mas poderia haver uma crítica em relação à história e não ser essa história que se faz hoje em dia, embora se tenha críticas a fazer a história ainda hoje em dia. Sei lá, estou viajando aqui. O que eu acho fundamental entender, por mais que a gente não tenha condições de fazer esse comparativo agora, referente a essa noção de história que a Rose trouxe aí, é a partir do método de Nietzsche, poder fazer a comparação, e aí, né, se for de interesse fazer isso, a crítica de Nietzsche resvala nessa composição teórica de que se propõe enquanto crítica desse modo de fazer história do século XIX, porque se resvalar nela, ela está circunscrita enquanto ela se propõe enquanto crítica, mas ela está na mesma ambientação, digamos assim, de uma determinada essencialização metafísica, né? Se essa crítica de Nietzsche resvalar lá, né, é uma crítica que está se perfazendo de modo circular. E aí é isso que a gente tem que investigar. Agora, se você concorda ou não com Nietzsche, também já é outra questão. Claro, exatamente. Agora, como eu gosto de história, a Rose deu uma boa ideia para saber como se fazia história naquela época histórica. Pois é. Porque eu já ouvi falar da história dos análises, de uma história de totalidade, tudo que era justamente uma crítica dessa forma cientificista do século XIX, de fazer história, que, enfim, mas aí eu pensei, nossa, será que até nisso Nietzsche pensou, né, na época, antes até dos críticos, né, da historiografia, da forma de fazer história. E a questão de concordar ou não concordar, não é por aí, não. Não, eu só coloquei porque às vezes parece que pode parecer, né, que a gente está aqui utilizando Nietzsche como objeto de estudo para explorar o que ele está diagnosticando. Inclusive, quem faz também uma crítica nesse sentido, eu até lembrei de uma coisa agora, é o próprio Tolstói, em Guerra e Paz. Ele faz uma crítica a um determinado aspecto que está relacionado, inclusive, com o caos que se perfaz a partir de uma suposta ideia de racionalidade que perpassa o próprio movimento da guerra, né? O modo de fazer história, que é muito interessante, está presente lá também, né? Em um determinado sentido, diante das impossibilidades do método histórico. Mas é que eu sinto